Olá, meu querido. Muito boa Maravilha. noite. Boa noite, maravilha. Muito obrigado. Primeiro, né, por estar aqui. E aí, Ítalo, antes de te passar a palavra, eu quero te dizer assim que você não sabe, claro que não sabe, mas eu sou cardiologista, sou eletrofisiologista e Eu sei. depois, e Conheço seu depois, trabalho muito mais do que você imagina. oh, mas depois de 10 anos, quase 12 anos, na verdade, lá, de medicina tradicional, de estudo eletrofisiológico, eu me deparo, né, com a medicina funcional, começo a olhar com mais carinho para ela. E a primeira coisa que eu compro para ler, a primeira vez que eu fui estudar na minha vida essa parte mais funcional, foi um dos módulos lá dos teus livros. Que legal. Então, e foi o meu primeiro contato com a medicina funcional ali, mais teórica, o teu livro, né? Uhum. Então, isso inaugurou uma caminhada, uma jornada aqui na minha carreira. Importante. Eu queria te dizer isso no congresso, mas aqui eu não aguentei. Eu fiquei ansioso para te dizer isso na frente de todo mundo. Uma honra, meu querido. Uma honra e gratidão aí pelas suas palavras generosas. Estamos aqui à inteira disposição para trocarmos algumas ideias sobre esse tema tão relevante, né? E como você mesmo vem pontuando, algo que nós vamos ter que nos adaptar e tornar parte das nossas vidas profissionais e pessoais por muito, muito tempo, né? Então é bom que a gente conheça o tamanho desse problema para buscarmos as melhores soluções. Perfeito. Aliás, né, já vou começar falando que 25, 26 e 27 de novembro, não é isso? Então, Isso, exato. a Sobraf vai fazer um congresso, né? É o nono congresso de ciência Congresso da longevidade. Internacional das Ciências da Longevidade. E eu E fiquei muito feliz, assim, de verdade, porque vai ser a primeira vez no Brasil em que se vai abrir um espaço presencial dedicado a esse tema, como eu gosto de chamar de síndrome pós-spike, né? Porque o grande problema é o contato com a spike. Essa que é a grande verdade, né? Então, concordo plenamente. e assim, e isso também será um marco, né? Porque eu tenho falado sobre pós-Covid, pós-vacina e etc. pelo Brasil inteiro. Falo para profissionais, mas um congresso onde a gente não só vai poder ali ouvir, mas também trocar ideias com pessoas do calibre, né, dos médicos, dos profissionais que estarão lá, vai ser uma chance, uma oportunidade única. Então, quem é médico, acadêmico de medicina também, né? Também, claro. Também metam bronca, se inscrevam, vejam o congresso, porque eu vou chegar lá 2 dias antes da minha aula para poder acompanhar o Aproveitar ao congresso. máximo, né? Exatamente. Mas vamos lá, assim, não vou perder a oportunidade de conversar com você, Ítalo, sobre algumas coisas que têm acontecido muito, tá? E em especial, é engraçado isso, né? Engraçado não, me expressei mal, mas vocês vão entender. O homem careca, né? O homem ali que tem aquele perfil também de queda de cabelo androgênio, que a gente chama, ele tem uma propensão à gravidade da Covid aguda. No entanto, o protótipo da mulher, o protótipo do paciente que faz o pós-Covid, que faz o Covid longo, que sente, né, todos esses sintomas, como fadiga, dores no corpo. Eu não gosto muito desse termo brain fog em inglês, eu prefiro falar lapsos de memória, eu acho que é o que mais Uhum. chama a atenção. Enfim, palpitação, todos esses sintomas, eles me parecem ser mais comuns em mulheres jovens, né? Então, me parece que são fatores de risco assim completamente diferentes, né? E aí é uma questão que a ciência ainda não abordou. O porquê isso acontece. A gente está começando a descrever agora. E Uhum. por falar em ciência, assim, tem uma unanimidade em torno dessa doença, né, do pós-Covid ou do Covid longo, que é a endotelite, né, a inflamação vascular. Isso é unanimidade. Assim. Essa é a causa dos sintomas e ninguém meio que discute isso. O que as pessoas estão discutindo é por quê?
né? Será que é contato direto com a proteína spike? Será que a proteína spike está dentro de uma célula que continua com um perfil inflamatório? Será que é o vírus se replicando? Será que tem autoanticorpos? Enfim, a gente ainda não sabe muito bem. Provavelmente a causa é múltipla, mas fato é que eu tenho vasos sanguíneos, né? A parte interna, vasos sanguíneos inflamados, vasos estes que, obviamente, irrigam todo o corpo. E as glândulas estão nessa, né? Estão dentro aí dessa quantidade de órgãos, de tecidos que são afetados diretamente pela essa inflamação vascular. Tanto que há muitos relatos de biópsia de tireoide, né? Enfim, infiltrado inflamatório com predomínio linfocítico. Enfim, tudo que tem de biópsia é mais inflamatória do que qualquer coisa, sabe? E as glândulas passam a funcionar mal. As glândulas passam a não funcionar direito. E aí me chama muito a atenção primeiro, uma glândula que eu quero falar com você, que é a suprarrenal, né, ou adrenal, que não tem nenhum paciente que eu já tenha visto nesse pós-Covid que é marcado muito por fadiga, que eu não tenha visto um componente, né, de falta de regularidade, vamos dizer assim, né? Falta de regularidade no cortisol. Então, eu não vi isso. Eu sempre vi o cortisol ele se comportando com uma maneira assim, diferente da usual, né? O cortisol acorda, quando você acorda, o cortisol está mais alto, quando você vai dormir, o cortisol está mais baixo. E os pacientes com fadiga, principalmente, têm alterações. E eu queria muito que você explicasse essas alterações do cortisol, como investigar, como tratar, né? Assim, como entender. Eu acho muito interessante a sua visão sobre a orquestra, como você chama, que é o nosso sistema hormonal, o sistema endócrino. Perfeito. Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa refletir aqui é que possivelmente essa fase em que nós todos estamos vivendo, né, no mundo todo, não existe ninguém que não conheça esse episódio pelo qual a humanidade está passando. Talvez o nosso primeiro problema aqui seja compreender o que é realmente, o que foi, ou o que tem sido a Covid. Eu tenho particularmente uma visão um pouco diferente, e essa visão é compartilhada por outras pessoas também, né? Porque você sabe que uma das grandes belezas da medicina é o contraditório, é nós não termos apenas uma visão. É o contraditório, é a troca de visões, é a troca de experiências, muitas vezes até antagônicas, que acaba levando a algum progresso dentro da medicina. Eu tenho uma visão muito crítica a respeito da Covid. Eu discordo dessa visão de que a Covid é uma doença infecciosa. A Covid talvez seja uma doença transmitida por um vírus, mas que provoca a verdadeira doença, que é a inflamação crônica subclínica de baixo grau. Então, trata-se, na realidade, de uma doença inflamatória cujas manifestações são disparadas, usam como o trigger, né, o gatilho, o coronavírus. Né? Então, partindo do princípio que é uma doença inflamatória, é óbvio que nós íamos ter que conviver com toda essa confusão que está acontecendo aí. E eu vou iniciar aqui trazendo para vocês uma análise de uma das vertentes dessa doença inflamatória, que é o distúrbio, a desincronização nessa orquestra hormonal que essa doença inflamatória tem causado. E aí a minha visão é assim. Vamos para aquele lugar que eu gosto muito de viver, chamado mundo real. No mundo real, as pessoas sofreram não só o trauma de uma doença para a qual não havia ainda registro na história da humanidade, foram surpreendidas pelo novo, que se espalhou e se expandiu de uma maneira muito rápida, que acabou originando a adoção de algumas políticas que, longe de nós aqui queremos discutir o mérito dessas políticas, mas o fato é que as pessoas foram confinadas em casa. Esse confinamento foi somado ao medo, à falta de perspectivas, foi somado a uma frontal disruptura dos nossos ritmos circadianos. As pessoas passavam o dia inteiro na frente de uma televisão, se alimentando de notícias, usualmente de desgraças. Isso
alterou o horário que as pessoas viviam, alterou as rotinas, alterou os horários que as pessoas acordavam, que as pessoas dormiam. Então, a primeira coisa que eu consigo observar aí na parte hormonal é que esse súbito movimento, mudando radicalmente a vida das pessoas, trancando-as sem esperança e morrendo de medo dentro de casa, isso provocou uma profunda disruptura na produção de melatonina. A partir do momento em que o ciclo circadiano foi rompido, agravando o déficit daqueles que já estavam em déficit e iniciando o déficit daqueles que ainda conseguiam produzir, isso provocou uma imediata repercussão na glândula pineal. Sem melatonina à noite em níveis suficientes, a gente não conseguia colocar essa pineal para dormir. A pineal trabalhando ininterruptamente acabou mexendo gravemente com os processos de produção e recrutamento de energia no corpo humano, que acabou levando a uma dessincronização neuroendócrina imunológica. E aí veio o primeiro ponto: a queda da melatonina provocada pela ruptura dos ritmos circadianos, o horário de dormir, o horário de acordar, a luminosidade no ambiente de dormir. Depois, o que é que o medo provoca em qualquer ser humano? A sensação de perigo, a sensação de que algo está ameaçando a minha integridade. Isso provocou alterações suprafisiológicas na pulsatilidade do hormônio adenocorticotrópico, que controla a córtex fasciculada, que é a região da suprarrenal que produz o cortisol. Essas pessoas foram levadas a entrar num processo agudo de oscilação dos níveis de cortisol. Como humanos não temos condição metabólica de manter produção de cortisol em níveis elevados agudamente, ininterruptamente. Isso causou a exaustão de inúmeras, de milhares de milhões de suprarrenais pelo mundo inteiro, provocando a exaustão dessa glândula, provocando um quadro que aqui dentro do nosso jargão nós chamamos de desregulação do eixo HPA, desregulação do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal. Isso forçou as pessoas a conviver com um crônico déficit de cortisol, e o cortisol não só é o hormônio que adapta o corpo humano à resposta primária ao estresse, mas é também o hormônio que adapta o corpo ao recrutamento de energia. Como as pessoas ficaram impedidas de recrutar de maneira eficaz a energia para o trabalho celular, veio o que você muito oportunamente pontuou, que é essa estranhíssima prevalência pelo sintoma de cansaço, né? É uma exaustão. As pessoas reportam em qualquer idade, o mais louco é isso. Parece que elas estão carregando um saco de 100 quilos na cabeça o tempo todo, sem nenhuma razão aparente. Isso se deve à exaustão HPA. Só que essa exaustão HPA, esse hipocortisolismo, levaram a um quadro em efeito dominó. Nós sabemos que o cortisol é um hormônio importantíssimo para a fosforilação dos receptores de T3, os receptores intracelulares. E ao ter baixo nível de cortisol no seu corpo, você não consegue ativar os receptores intranucleares de T3, fazendo com que as pessoas não tivessem necessariamente um hipotireoidismo, mas tivessem uma baixíssima eficácia do efeito biológico do T3 ao nível intracelular, porque este receptor, principalmente o alfa-1, que é o receptor mais ativo para o T3, que tem uma longa cadeia do complexo coativador, nós fomos duramente penalizados por essa queda do efeito biológico do T3, mesmo não tendo a doença hipotireoidismo. Mas, na prática, sem o receptor, nós mesmos produzindo T3 não tivemos o efeito biológico do T3. E aí o problema se agravou, porque se o cortisol é o hormônio que está conectado a recrutamento de energia, T3 é o hormônio que está conectado à produção intracelular de energia. E olha que coisa louca, a queda e o coice. Você agora está diante de um indivíduo que nem consegue recrutar energia porque o cortisol está baixo e nem consegue produzir energia porque o receptor principal do T3 intracelular, intranuclear, na verdade, que é o alfa-1, precisa de normocortisolismo para manter a sua atividade metabólica. E aí, o efeito final disso ocorreu aonde? Vamos olhar a anatomia. Pineal está lá em cima, hipotálamo, hipófise, tireoide, suprarrenais. Quais foram as últimas glândulas a serem afetadas por esse processo? As gônadas masculinas e femininas. Por quê? Nos testículos, eu preciso de T3 e de melatonina para
produzir a resposta da célula de Leydig ao pulso do LH, ou seja, esses homens passaram a produzir uma quantidade muito menor de testosterona. Hoje mesmo, para lhe dar uma ideia, eu atendi um jovem de 29 anos com a testosterona de 140. 140 é uma testosterona que você vai ver num cara de 90 anos. Uma loucura. E lá nos ovários? Lá nos ovários, a queda de T3, juntamente com a queda de melatonina, provocaram uma refratariedade das células da granulosa e da teca ovariana a responder ao complexo FSH e LH, provocando o quê? Diminuição da reserva folicular e déficit estroprogestogênico. É por isso que você está vendo essa multidão de mulheres aí com alterações menstruais, uma quantidade inimaginável de mulheres entrando em menopausa precoce. E isso tudo, Guilherme, é muito, muito, muito grave. E aí nós temos que ter a dimensão do tamanho desse tsunami para buscarmos as melhores soluções. Assim, é perfeito, né? Assim, encantador, como sempre. Porque, veja, se a gente tem uma doença como pós-Covid, que dá sintoma em tudo que é órgão, em tudo que é tecido, desde o fio de cabelo, quer dizer, desde a careca, porque eu brinco, né? Porque o cabelo vai até o dedo do pé, a gente necessariamente tem que ter vaso sanguíneo envolvido e ou sistema endócrino, né? Não tem como fugir disso. E a gente conecta isso com a sua explicação. E veja, não precisa de um impulso tão grande para que todas essas consequências horrorosas aconteçam. É perfeito, porque assim, o Covid não é uma doença infecciosa. Eu gosto de falar isso também. O Covid é uma das doenças imunoinfecciosas, né? Que, na verdade, o imuno vem na frente de propósito. Porque se o seu sistema imune responde certo, vamos dizer assim, você se cura da doença. Se o seu sistema imune ele responde como uma onda grande, né? De uma vez só, como uma onda grande, você tem a gravidade do pós-Covid, você tem exatamente aquela inflamação pulmonar que te leva ao tubo, que te leva ao ventilador mecânico, que pode levar à morte. E se você não responde mais como uma onda, mas se você responde com uma hiperatividade mais prolongada, como os americanos chamam, né, de long standing, prolongada, você tem a síndrome pós-Covid. E é basicamente, são duas doenças, né, uma mais aguda e outra crônica, que não são geradas pelo vírus, elas são geradas por o seu sistema imune funcionando mal. E o seu sistema imune funciona mal por vários motivos, e entre eles, né, assim, essa quebra dessa orquestra toda hormonal. E você começa perfeito, lá na pineal, né, assim, a glândula-chefe. Por quê? Isso, em termos de tratamento, é muito importante. Não adianta uma pessoa vir me procurar para tratar esses sintomas se ela não estiver disposta. Número 1, comer bem, que não dá para você tratar pós-Covid com um riacho de antígeno descendo boca abaixo. E número 2, sem ter esse ciclo circadiano voltado ali para perfeição, né? Voltado para perfeição que a gente fala, seria exatamente o mais próximo possível dos horários onde os picos hormonais acontecem normalmente. Então, assim, não é para a gente estar com luz na cara às 10 horas da noite, né? Assim, nosso corpo não foi feito para isso. E a gente fala muito de refratariedade, estão dando isso, estão dando aquilo, não está melhorando, não está melhorando, não está melhorando. Já fui em 10 médicos, 12 médicos, 20 médicos, e muitas vezes, é só isso mesmo, né? Sim, a medicação pode estar certa, pode estar ok, mas a alimentação e o ciclo circadiano, eu brinco com os meus pacientes, eu já falei isso uma vez aqui, que eu brinco, né? Que quem tem pós-Covid, quem tem Covid longo, tem que ter alarme para ir dormir. A gente não tem alarme para acordar. Então, assim, alarme para ir dormir. Na hora que o alarme tocar, é para desligar tudo, começar a fazer uma atividade mais relaxante, deixar o seu corpo entender que ele vai
ter que descansar daqui a pouco e meter bronca. E para terminar, para finalizar, só essa informação, que é uma informação que eu acho que eu só dei dentro de curso, né? Mas eu sou parte de um instituto internacional que a gente faz o aconselhamento dos médicos do mundo inteiro por telemedicina, que é um CELDX. Então, basicamente, eu entro numa reunião. Hoje até a Júnia, que é uma aluna, estava comigo, estava com um paciente dela. Então, eu entro numa reunião, entra o primary care doctor, lá, o médico do sujeito, e a pessoa, o paciente, que está sofrendo, tem a síndrome pós-Covid. E é impressionante como, por exemplo, na Espanha, a gente tem uma refratariedade X, e nos Estados Unidos a gente tem uma refratariedade 2X. Isso não pode ser à toa, são as mesmas medicações, né? Então, a Espanha, sei lá, ali mais próximo de uma dieta do Mediterrâneo, enfim, as pessoas um pouco mais saudáveis, né? Os Estados Unidos, que tem aquela figura do fast food como um dos seus marcos, me parece que é por isso, né? Não, quer dizer, não dá para afirmar, a gente não tem uma clara associação causa e efeito, mas no papel, a refratariedade nos Estados Unidos, nos locais onde se come mal, e aí, por consequência, você vai ter ali distúrbios hormonais, você vai ter distúrbios próprios de micronutrientes, mas a base é a alimentação. Sem essas duas coisas, alimentação e sono no local, na quantidade adequada e no horário adequado, a gente não consegue tratar a síndrome. Sem dúvida, o que você colocou é perfeito, porque o que se está buscando, óbvio, nós estamos também discutindo o mérito do que é certo ou do que é errado. Estamos discutindo aqui uma coisa muito importante chamada causa e a outra chamada efeito. E aí o que nós temos visto, eu concordo amplamente com você, são colegas absolutamente imbuídos do desejo de ajudar as pessoas genuinamente, mas que por talvez uma limitação do conhecimento em algumas áreas-chave, né, a hormonologia, a fisiologia, a metabologia, tem tentado desesperadamente controlar efeitos através do uso de medicamentos, mérito, mas a gente sabe que não basta só isso, né? Nós temos que buscar as causas. E ainda dentro desse universo hormonal, Guilherme, eu quero destacar duas coisas muito importantes que você colocou aí, eu quero só dar uma pincelada da minha visão aqui hormonal. A questão não é só os múltiplos desincronismos hormonais que essas pessoas estão passando. É nós reconhecermos, diagnosticarmos, intervirmos e suplementarmos o que essas pessoas não estão conseguindo agora produzir. Porque existem dois cenários. Uma pessoa pode ser acometida dessas sequelas e ter uma lesão no seu compartimento hormonal irreversível, ou ela pode estar com um determinado declínio hormonal que, através de uma intervenção, de uma suplementação correta, adequada, bem indicada, nós poderemos contribuir para devolver as funções normais dessas pessoas através da reposição. Então, é importantíssimo incluir nesse rol de estratégias terapêuticas a busca pela detecção dessas quedas hormonais, quais são, em que hormônios e como devolver, como suplementar, por quanto tempo durar a sua própria incapacidade de produção. E veja só que coisa importante você colocou aí a respeito do sono. Eu tenho um estudo agora, de setembro de 2022, mostrando que, olha só o que eu vou dizer aqui, anotem, após as 20 horas, portanto, nós já estamos fora do prazo, o máximo de luminosidade que nós deveríamos estar expostos é 5 lumens. Você sabe o que é 5 lumens? A luz da lua cheia. Qualquer coisa acima disso aí, ó, nós estamos aqui no ambiente, essa luzinha que está aqui atrás de mim, a própria lâmpada aqui, a luminosidade dessa tela, nós estamos expostos a um ambiente aqui de mais ou menos 80 a 90 lumens. O que é que significa isso? Um ambiente onde você está inserido, acima de 5 lumens, o indivíduo pode diminuir a produção noturna de melatonina em cerca de 70%. Ou seja, nós estamos nos ferrando solenemente por estarmos ignorando uma coisa chamada luz elétrica acesa na nossa cabeça depois das 8 horas da noite. E olha só, quando você consegue dormir de 8 da noite até meia-noite,
11 horas, mais ou menos, no máximo 11 horas, extrapolando até meia-noite, você está dormindo em um período em que o sol não girou o suficiente para começar a ionizar o lado que está escuro. Ou seja, cada hora de sono que você vai dormir entre 7 da noite e 11 da noite equivale biologicamente a 2 horas de sono biológico. 1 hora de sono cronológico equivale a 2 horas de sono biológico. Então, a partir de meia-noite, 1 hora da manhã, o processo se inverte. Quando você dorme após meia-noite, a cada 1 hora de sono, na verdade, 1 hora de sono cronológico após meia-noite equivale a 20 minutos de sono biológico. Então, o indivíduo dorme, por exemplo, vai dormir 1 hora da manhã, estatelado na frente da televisão, acorda 6 da manhã. Teoricamente, ele dormiu quanto? 6 horas, né? Mas biologicamente, ele só dormiu 2 horas. Isso é gravíssimo, porque com essa falta dessa visão da importância do sono para regular não só nossa vida, mas a própria velocidade do envelhecimento e a nossa própria saúde, ignorar o sono é brincar com a própria sorte e pedir para morrer mais cedo. Pudesse mostrar para vocês aqui a quantidade inominável, interminável de doenças que vão desde a depressão até o câncer, que estão sendo provocadas pela exposição à luz elétrica, que não está nos deixando dormir, daria para escrever um livro aqui. E a outra visão, que a gente não pode descartar, é o enorme papel de uma substância amplamente negligenciada, porque ela ainda é chamada de vitamina, não é vitamina coisíssima nenhuma, que é o hormônio D. O hormônio D não só é uma molécula calciotrópica reguladora, juntamente com o paratormônio, o metabolismo intestinal do cálcio, mas ela é principalmente uma molécula imunorreguladora. É um cetoesteroide, é um hormônio esteroide regulador da imunidade. Evita que o corpo reaja a algo que é próprio ao meu sistema, reconhecendo-o como self, e ao mesmo tempo promove a reação adequada a algo que é impróprio, a algo que é non-self. Quando eu não tenho níveis adequados de hormônio D circulando no meu corpo, e isso foi uma marca registrada dessas pessoas na pandemia, porque para sintetizar a vitamina D eu tenho que ter o sol. Como é que a pessoa vai ter sol confinada dentro da sua casa, proibida de ir para a rua? Então isso agravou de maneira exponencial o déficit sistêmico de hormônio D e provocou o quê em relação a isso aí? Provocou exatamente o upregulation, porque diante de uma dúvida, o sistema imunológico não sabe se aquilo que entrou é próprio ou é impróprio, porque o nível de vitamina D está lá embaixo, ele reage como impróprio e passa a produzir o que nós chamamos de tempestade de citocinas pró-inflamatórias, que é um processo absolutamente caótico, fora de controle, e na prática, o sujeito não morre de Covid, ele morre pela tempestade inflamatória. E uma das raízes dessa tempestade é o déficit de vitamina D. Finalizando a conexão, o hipocortisolismo vai produzir o quê? Dentre outras coisas, um atrelamento excessivo do fator de necrose tumoral alfa ao complexo fator kappa-beta, proteína inibidora do fator kappa-beta, ou seja, quanto mais baixo o cortisol, mais eu libero kappa-beta dentro das células, e o fluxo excessivo do fator nuclear kappa-beta para dentro do núcleo da célula transforma-se num fator de transcrição e aquela célula passa a decodificar excessiva e exageradamente citocinas pró-inflamatórias. E a liberação dessas citocinas, que é produzida dentro dessas células alteradas pelo kappa-beta, é controlada, olha que loucura, o fator que controla a liberação dessas citocinas para o nosso corpo inteiro é exatamente o normocortisolismo. Diante do hipocortisolismo, nós passamos a liberar uma quantidade cavalar de citocinas pró-inflamatórias. E onde é que essas citocinas vão atacar? O corpo todo. Mas qual é o órgão mais vulnerável desse corpo todo? Exatamente o seu querido e estimado endotélio, que é um tecido que possui uma quantidade limitadíssima de recursos para debelar uma quantidade quase infinita de insultos. Então, isso que colocou perfeito. O que está realmente faltando é o médico ter essa visão integrada do corpo humano e não ficar míope, focado apenas no controle de um cansaço, sem ter a menor ideia de onde tudo isso está surgindo. Então, são visões muito importantes que todos nós aqui, profissionais da saúde, somos
obrigados eticamente a possuir. Não dá para brincar com esse negócio sem conhecer fisiologia, sem conhecer hormonologia. E isso é muito importante, porque assim, talvez seja um dos pouquíssimos consensos em relação a essa doença, né? Assim, mesmo o lado mais catedrático da medicina fala em inflamação vascular, eles não, obviamente, eles não vão usar o termo endotelite, etc e tal, mas eles falam em inflamação vascular como causador dos sintomas, algo que a gente já vem falando aqui há cerca de 2 anos, né? Então, isso, se o cara vai olhar para um cansaço, se o médico vai olhar por uma ansiedade, se o médico vai olhar para um atraso hormonal, né? Um atraso de menstruação só pelo hormônio e não olha o endotélio, essa inflamação vascular, ele vai cair do cavalo. Deixa eu só aproveitar para falar uma coisa aqui para vocês. Eu lembrei que eu vi uma foto sua, Ítalo, treinando jiu-jitsu, né? Eu treino, sou faixa preta também. Eu sei, eu estou diante de uma fera aqui, eu estou sabendo. Mas assim, Tem só essa cara de quietinho aí, eu sei. não, hoje eu estou experimentando o Brainform, porque eu fui treinar há 2 dias. Cara, fui dar um armlock lá, um armlock voador, fui treinar lá no meu professor, um armlock voador, e obviamente não consegui, aterrissei com o pé, meu joelho, plau, estalou. Então eu estou naquela fase bem aguda, provavelmente um ligamento foi embora, eu acho que foi. Eu não sei se estou entre o cruzado anterior ou alguma coisa patelar, não sei, mas fato é que eu estou com gelo anti-inflamatório e tive que tomar aí um tramalzinho, e aí agora, assim, esse tramalzinho, ele Tá me cobrando caro, né? de vez em quando me perder, não nos pensamentos, mas nas palavras. Então, vocês, eu sempre sou muito honesto com vocês aqui, eu vou falar com vocês que essa perda de palavras, essas coisas assim, se chama tramal. Então, não tomem isso e vão fazer live. Não é legal, tá? Mas voltando, uma coisa interessante, assim, desse olhar, mesmo dentro da medicina integrativa, eu vejo, né, um olhar assim bem pontual. Olha, é a mitocôndria que está funcionando mal, ou a pineal vai acabar regulando tudo, mas ou é o ovário que está funcionando mal. Eles olham, né, para um órgão, mas olham também com essa visão ali mais unidirecional, mais focada. Visão de funil, né? E aqui a gente tem uma coisa importante, importantíssima. Por quê? É muito difícil, nem pode, na verdade, mas mesmo se pudesse, é muito difícil que eu chegue aqui e consiga falar o remédio X é bom para isso, o remédio Y é bom para isso, o remédio Z é bom para isso. E as pessoas perguntam, então como é que eu vou fazer se eu não posso, né, usar isso, se você não fala o nome, se você não fala a dose do remédio? Se você fizer simplesmente essas 2 coisas que a gente falou aqui, regular o sono na hora e com a quantidade adequada e prestar atenção na comida, né? Pelo menos comer alimentos ali de verdade, né? Enfim, que é aquela história de você... eu gosto de fazer assim para os meus pacientes, né? Que um prato ideal, né, seria um prato, você divide ele no meio, de um lado salada e legumes ali, crus de preferência, e aí a outra metade do prato você divide ali em 3, arroz, feijão e ali uma bela de uma proteína na terceira parte. A Daniela Ramalho, que é nutricionista, que me ensinou isso, né? E isso fica fácil para o paciente entender. Claro que existem variações, claro que isso não é para todo mundo, é óbvio que não, mas esse seria um exemplo de um prato com comida de verdade, que as pessoas não sabem mesmo, né? Elas estão tão acostumadas com o peito de peru, né, que acham que o peito de peru é comida de verdade. Então, é importante falar, às vezes, assim, o óbvio, né? E eu acho muito
legal, infelizmente, né? Porque as pessoas estão sofrendo com isso, mas eu estou vendo as pessoas se abrirem mais ao pós-Covid, ao entendimento da Covid longa. Acho que isso está chegando mais no mainstream. Eu acho que vai ser a oportunidade, eu enxergo, Ítalo, que vai ser a oportunidade em que a medicina vai entender que não existe medicina catedrática, medicina integrativa, que as duas têm que as duas precisam ser olhadas É uma só. Exatamente, de forma complementar, né? Sem dúvida. Outra coisa também, não olhar só para a doença e olhar para a saúde, né? Assim, porque isso é outro detalhe super importante, que os valores laboratoriais, eles são valores assim que não dizem muita coisa para a gente, aquelas referências, né? Não dá para a gente pegar e incluir alguém que tem tem tantas mazelas na sua vida dentro de um ponto entre dois valores e dizer que aquilo ali é bom ou ruim, é simplificar demais. Então, a gente precisa ter um conhecimento a mais do que isso. E eu falo isso trazendo bem para a prática, tá? Você pode fazer o que você quiser, que seu cabelo não cresce sem uma ferritina maior que 50, por exemplo. Sua unha não vai voltar ao normal se você não tiver uma vitamina B12, não, em geral, né, maior que 500. Então, isso seria normal ali dentro dos valores de referência, mas aí não adianta, você vai lá e faz minoxidil, faz isso, faz aquilo, e não cresce o cabelo, etc e tal, porque tem que ter uma base de micronutrientes ali formada, de macro e micronutrientes formada, e que essa base não deva levar em conta necessariamente os exames laboratoriais ali, que são a média, né, do normal desses exames laboratoriais, que são muitas vezes colocados lá para nós apenas como um artifício matemático, né? Sim, perfeito. Você colocou agora uma questão importantíssima, e isso é ainda mais crítico, Guilherme, na parte hormonal, né? Porque, veja, as pessoas têm, às vezes, dificuldade de entender as coisas mais óbvias e mais simples. Quando eu solicito uma dosagem hormonal, quer seja na saliva, quer seja na urina de 24 horas, e mais comumente na corrente sanguínea, ninguém para pensar que os hormônios não atuam em nenhum desses lugares. Eles nem atuam na urina, eles nem atuam na saliva, eles nem atuam na corrente sanguínea. Eles atuam dentro do núcleo das células. Ou seja, um exame de sangue de um dado hormônio é apenas uma amostra estática de um fenômeno dinâmico que está acontecendo em outro lugar. Quem garante que a concentração de um hormônio que eu vi no sangue é a mesma dentro do núcleo da célula? Não é mesmo. Então, existe um grau elevadíssimo de inacurácia nos exames de laboratório quando a gente olha para a parte hormonal, pelo próprio número que está lá, que nem sempre é o número que estaria dentro da célula. Esse é o primeiro problema. O segundo, a faixa de variação, como você colocou. Não tem o menor sentido eu dizer que Pedro, 40 anos, tem uma testosterona de 250 e está normal e igual a Antônio, que tem 40 anos e tem a testosterona de 1.100. Pois bem, quem tem 1.100 e quem tem 250 estão na mesma faixa de normalidade. Como é que se chega a esses números? Estatística pura. O laboratório realiza 10.000 vezes o teste de um dado hormônio. Quando ele chega ao número 10.000, ele tem que fazer a amostragem. Ó, o cara mais novo que testou testosterona tinha tantos anos, o mais velho tinha tantos anos. Do mais novo para o mais velho, a faixa variou de A até B. E isso é colocado na sua mesa e vem a pergunta: e onde é que está a medicina aqui? Onde é que está a clínica? A partir de que número esse homem passa a ser sintomático? Ninguém nunca discute isso. Aí gera a situação ridícula que o Pedro vai chegar no médico se queixando de múltiplos problemas, porque a testosterona controla mais de 200 fatores anabólicos no corpo dele. Não é só sexo, não é só reprodução. Na sua área, por exemplo, poucas pessoas sabem que a testosterona tem 3 vezes mais atividade no sistema cardiovascular do que no próprio sistema reprodutor, e elas não entendem que eu não posso viver em equilíbrio produzindo 250, igual o cara está produzindo 1.100. Detalhe, esse que está com 250, o médico diz, olha, você está dentro da faixa normal. Aí chega lá o outro, na mesma idade, com sintomas semelhantes, está com 249, aí ele olha e diz, olha, você está precisando de testosterona, que seu nível está lá embaixo. Então, peraí, será que você está
usando o seu raciocínio clínico ou está sendo um tratador de exame de laboratório? Como é que eu vou me permitir ter o meu cérebro subjugado por um número estanque num pedaço de papel e não leve em conta a clínica? E aí, você colocou um assunto aqui rapidamente, e eu anotei aqui para não esquecer. Olha só que loucura. A gente está falando do vírus atacando, nossa visão é amplamente idêntica. Eu acredito que é uma doença imunoinflamatória causada usando um vírus como gatilho, não é necessariamente uma doença infecciosa, mas veja, o vírus, doutor Guilherme, ele não mata só o ser humano, ele mata também as bactérias que estão dentro de você, querido. E olha só, quando a gente olha para o humano, nós estamos falando em um complexo de 10 trilhões de células. Quando nós estamos falando da nossa flora bacteriana intestinal, nós estamos falando de 100 trilhões de células, ou seja, na realidade, existem mais células dentro do corpo humano de origem não humana do que humana. Na verdade, nós pertencemos às nossas bactérias e não elas a nós. E olha a loucura. Não é que o raio do vírus também mata bactéria? Adora matar lactobacilos, adora matar bifidobacterium. E essas bactérias, para se defenderem, produzem uma proteína de defesa que é o peptídeo AV, né? E esse peptídeo acaba sinalizando para várias bactérias dessas irem para o espaço, morrerem. Ou seja, o problema não é só em você. O problema é que essa doença também acomete severamente a sua flora bacteriana, causando um problema que aqui a gente discute, chamado disbiose. E o que é que essa disbiose vai fazer? 80% do sistema imunológico, senhores e senhoras que estamos aqui juntos, está lá no intestino. E no momento em que essas bactérias são gravemente lesadas por esse ataque viral, o que é que vai acontecer lá no intestino? Eu deixo de gerar respostas imunológicas pela via TH1, a T-helper 1, que é a via que diz, olha, isso é próprio e eu vou reagir amistosamente a isso aqui. E passa a reagir pela via TH2 e pela via, principalmente, TH17, gerando ainda mais carga inflamatória, agora oriunda desse ataque às nossas bactérias intestinais. Então, eu vejo aí nitidamente duas vias. Uma via do próprio indivíduo hospedeiro e uma via importantíssima que também está sendo solenemente ignorada, que é a morte maciça dessas bactérias causada pelo vírus. Um problema que eu não vejo está sendo discutido em lugar nenhum. E aí nós somos loucos, né, Guilherme? Nós somos os loucos excêntricos que levantamos a caixa de Pandora e vamos falar do que não existe. Sério, é muita brincadeira. Não dá mais para continuar a brincar com a saúde humana. Sério mesmo. Não, eu concordo em absoluto. E também, quando você foi falando, eu aqui pensei em algumas coisas que vão nortear, vão traduzir muito bem o que você falou. Gente, olha só. Imagina que a gente discute até hoje qual é a vitamina D, o hormônio D, qual a faixa, né, do hormônio D, como o doutor Ítalo gosta e com razão de chamar. A gente discute até hoje, né, qual seria a melhor faixa ali da cobalamina. Então, a gente não tem nem certeza em relação a esses conhecidos, né, marcadores ali no exame de sangue. Eu vou chamar de marcadores, né? Minerais, vitaminas, só vou chamar de marcadores para ficar mais fácil. Da onde que vocês acham que os laboratórios, por exemplo, dizem para você se sua IgG, né, para a COVID é positiva ou é negativa, se você está imune ou não, né? Se 5.000 é igual a 1.000 unidades, que unidade é essa? Eles não sabem, eles próprios não são capazes de dizer para a gente. Eles não, muitos, inclusive, não sabem o que o anticorpo que ele comprou detecta. Muitos laboratórios não sabem. E muitos não sabem, uns por ignorância e outros por que o fabricante não informa. Então, assim, veja, é por isso que eu não vejo mais muito sentido em ficar dosando ali, né, IgG para Covid, etc. Tal. E já falo isso há cerca de um ano. Né? Não é agora exatamente, porque a pandemia está mais
controlada, etc. e tal. Não, há um ano. Porque isso é absolutamente assim, discutível. Nem, nós não sabemos de verdade nem qual é o método que estamos analisando. Quanto mais alguém dizer para você que acima de tanto é positivo, abaixo de tanto é negativo, né? Olha Isso só que coisa interessante que você falou e eu gostaria de pontuar. Um trabalho agora de 2017 no Lancet lançou um pouco de luz sobre essa questão do hormônio D. Aliás, me desculpe, 2017 não, 2021. Lá no meio dessa coisa toda da pandemia, né? O que é que eles mostraram? Eles mostraram que o indivíduo consegue ativar o máximo de catalecidinas e de beta-defensinas, né, que são os peptídeos antimicrobianos, que são a primeira linha de defesa quando o indivíduo é atacado por um bioagente patogênico. Existe, parece aí, Guilherme, um certo número mágico, que é quando o indivíduo atinge um nível de 25-hidroxi acima de 80 nanogramas por ml. Obviamente que eu tenho que estar atento também ao aparato hormônio, né? A gente sabe que o problema não é você ter 100, 150, 180. O problema é uma quantidade X de vitamina D que circula no seu corpo que provoque supressão do aparato hormônio. Isso é que poderia estar associado a um possível efeito de toxicidade desse hormônio. Confesso, nunca vi isso acontecer com ninguém, mas também não pode negligenciar. Em medicina, qualquer coisa diferente de zero tem que ser levado em consideração. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui à sua apreciação é a seguinte, ó. Será que é mesmo síndrome Covid longa? Que terminologia esquisita é essa, né? Então, peraí, tem gripe longa, tem herpes longo, você tem uma crise de herpes labial, aí vai passar 15 anos com aquilo. Será que a gente também não está equivocado nessa terminologia? Porque, segundo alguns estudos aí, e eu sei que você os conhece todos, um grupo de pessoas pode ter esse vírus em permanente replicação dentro do seu corpo por meses a fio, né? Então isso aí seria uma justificativa para esta tal de Covid longa. Mas não é inquietante a gente pensar que isso acontece num número miseravelmente pequeno de pessoas? Então como é que é Covid longa que o vírus está dentro de você, se apenas a minoria vai ter esse vírus se replicando por um período tão longo? Aí é inevitável que a gente questione a seguinte coisa que eu tenho feito e, eticamente, eu acho que todo médico tem o dever de fazer, sério, independentemente de questionar a validade ou não das estratégias que foram sugeridas. Por favor, senhores que têm lidado com essa situação, de uma maneira totalmente desarmada, de peito e coração aberto, comece a selecionar essa tal de Covid longa aí, a partir do seguinte critério: selecione o grupo de pessoas que recebeu vacinação e que não recebeu vacinação. E vocês vão ver que talvez o que nós estamos chamando aqui de Covid longa seja, na verdade, spike longo, né? Não é, Guilherme? É até inquietante a gente colocar a colher nessa panela, mas na medicina nós temos que ser isentos e apartidários. E é imperativo, na minha modesta visão, fazermos uma seleção e uma separação de quem é ou não vacinado para a gente ver mesmo se essa Covid longa está incidindo em pessoas que têm spike circulando ou não. Eu acho que essa seria uma boa linha de partida. E a sua colocação, ela vem... Aliás, é muito legal, né? Porque eu ouço aqui você falar várias coisas que eu publico, que eu mesmo escrevo aqui no meu feed. Então, tem lá exatamente mostrando o artigo, um resumo do artigo que fala que o vírus da Covid mata as nossas bactérias também. Tem lá um artigo que foi bastante interessante, porque relacionou que a indústria está de olho. A indústria está de olho exatamente no peptídeo AV das bactérias para que se faça algum tipo de medicação, né? Esse peptídeo AV ele é um peptídeo, né? Um conjunto de aminoácidos que acaba auxiliando a bactéria imunologicamente. Ele faz com que a bactéria reconheça o que está de esquisito, quais são os elementos esquisitos que estão dentro nela. Então, a linha de pesquisa de vários gigantescos aí para a Covid longa ou para a própria Covid está indo muito para esse lado, né, de tentar imitar o peptídeo AV. E uma coisa que eu queria falar sobre a vitamina D, que é super importante, porque já falaram várias vezes,
O doutor Guilherme fala que a vitamina D tem que ficar baixa no pós-Covid. Eu falo que tem que deixar a vitamina D baixa. Não é isso que eu falo. Eu falo o seguinte, que há uma hiperativação do sistema imune e dentre as células que ficam hiperativadas, eu tenho um tal de macrófago. E o macrófago, quando está hiperativado, ele é capaz de produzir uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, que só ali em células de um determinado pedaço do rim produzem, né? Que fazem a ativação da vitamina D. Transformam a 25-hidroxivitamina D, que é essa que a gente mede, né, nos laboratórios, na vitamina D ativa, 1,25-hidroxivitamina D. Isso, vamos dizer assim, num contexto normal, é feito lá por algumas células renais. Quando o macrófago está hiperativado, e isso pode acontecer no pós-Covid, ele passa a ter essa enzima ativada ou hiperativada, e aí o risco de hipercalcemia aumenta, né? Então, o que eu sugiro é que as pessoas elas façam a reposição de vitamina D. Não se pode viver com deficiência de vitamina D, mas muito um olhar atento ao PTH e ao cálcio, né? E se não der, como a gente vê aí no SUS, etc, tal, para medir cálcio rotineiramente, tenta deixar ali níveis por volta de 50, 60, que são níveis bastante seguros ainda. E aí, depois de 6 semanas que você está tratando essa inflamação, aí você volta a atacar mais, né? Se você tiver alguma dificuldade. Se tiver dosagem de cálcio, manda a brasa e mete o pé, né, na vitamina D. Eu, pelo menos, faço isso, obviamente, com todos os cuidados necessários, individualizando. Aliás, né, isso aqui não é nenhuma prescrição para ninguém, tem um caráter super acadêmico, né, apenas acadêmico, e é bom sempre falar isso nas lives. E uma coisa que é sensacional para a gente terminar o bate-papo, talvez passe um pouquinho aqui, mas é muito bom ficar falando sobre isso, eu ficaria horas falando sobre isso, que é a história da nomenclatura. Não dá, na minha opinião, para a gente chamar esse negócio de Covid longo ou Covid crônico. Isso tem um claro aspecto ideológico na minha visão, e vai dar sempre a impressão de que o vírus está aí, o vírus ataca, o vírus é ruim. Isso vai servir de justificativa para se fazer alguns movimentos ali públicos que não se justificam, né? E mais ainda, nem vírus tem. Só existem 2 casos no mundo, em que se achou RNA subgenômico em pacientes com meses, né? Geralmente 18 meses em média. RNA subgenômico é uma medida do RNA, do material genético do vírus, que está se replicando, que ele está em atividade. Só tiveram 2 casos no mundo descritos onde se conseguiu ver atividade do vírus a longo prazo. O que se vê é eliminação de RNA. E quando você vai genotipar aquele RNA, você não encontra nem 5%. O laboratório que eu faço parte fez isso. Pegou os tecidos e tentou quantificar, né, o RNA ali decodificar o RNA do coronavírus e, em média, não é nem 5%. Então, RNA você vai eliminar. Se esses RNAs têm alguma impactação, né, ou significam alguma coisa no contexto do pós-Covid, a gente não vê. Veja, eu concordo, e eu acho que a gente tem mecanismos múltiplos para o pós-Covid. Eu acho que tem espaço, sim, para autoanticorpos, tem espaço para a gente pesquisar isso que eu acabei de falar, que é a persistência viral, mas o que a literatura mostra hoje e que o que a gente trata hoje é exatamente aquilo que o Ítalo falou, que é persistência da proteína spike dentro das células ali do nosso sistema imune, né? Isso está bem estabelecido. Tem estudos prospectivos mostrando que o tratamento é efetivo
obviamente, tem os casos refratários, e esses casos refratários, eles ajudam a gente, pelo menos, a entender se pode haver também outras causas. Então, basicamente, a gente tem inflamação endotelial causando sintoma, aqui a gente tem o sintoma, e aqui eu tenho, em primeiro lugar, a persistência da proteína spike dentro lá dos monócitos ou dos macrófagos e outras causas, como alguns outros vírus que se reativam, como Epstein-Barr, né? Talvez autoanticorpos, talvez persistência viral, mas a gente não pode se fechar para isso aqui. Não é para bater no peito e dizer, não, eu consegui descobrir, né, a solução para o enigma, né? Eu tenho aqui a solução. Eu acho que a gente precisa entender que não é uma coisa só, não é uma causa só que causa isso tudo. Sim, com absoluta certeza. E negócio de Covid longa, assim, a questão ideológica tem uma questão de farmácia, né? Só de farma, que obviamente a gente vai tentar achar ali algum antiviral ou algum outro imunizante. Velha história se repete, né? Criamos um problema para que seja vendido uma solução, né? A gente tem que estar esperto a isso aí. E assim, olha, eu acho que a gente poderia também, já que tudo que é bom passa muito rápido, né? Eu dar aqui modestamente o meu depoimento. Como é que eu tenho conduzido isso? Primeiro, tentar manter o olhar difusamente atento a todo o corpo, né? Não é um problema do nariz e nem do endotélio, é um problema do corpo todo e é um problema também das nossas bactérias. Diante disso, eu acho que em termos práticos, a gente pode resolver essas coisas ou pelo menos contribuir para melhorá-las mais rapidamente usando métodos muito mais simples do que medicamentos de prateleira de farmácia. Eu, por exemplo, tenho aconselhado as pessoas a entenderem a importância do sono, assumir um compromisso inegociável com o limite de 10 horas da noite para ir dormir, em um ambiente totalmente escuro e silencioso. Não negligencie sequer um LEDzinho daqueles aceso lá da sua TV, que aquele LEDzinho pode ser o responsável por você não estar produzindo melatonina. Cuidar, identificar os desequilíbrios hormonais e cuidar de recuperá-los, suplementá-los, ajudar o corpo a buscar essa autocura, esse autorreparo e a produzir os seus próprios hormônios. Fundamental, alimentar-se muito bem, descascar mais e desempacotar menos, tá? Outra coisa muito importante, a busca pelos bons modelos mentais, o manuseio do estresse, o compromisso com o desenvolvimento da sua espiritualidade, acreditar que nós estamos aqui por um propósito. Deus é muito mais terapêutico do que muitas pessoas são capazes de sequer imaginar. Ponha Deus de volta à sua vida, aprenda a conversar com Ele todos os dias e principalmente agradecer, né? Cuide de manter sob controle o seu percentual de gordura. Gordura adora inflamação, inflamação adora gordura. Exercite-se regularmente. Mantenha uma mente leve, uma mente serena. Cuide da sua família. Expresse amor, expresse gratidão. Talvez essa Covid seja muito menos longa do que todos nós somos levados a supor. Essas são as medidas gerais que eu tenho adotado, e também penso que não é, embora só isso, né, uma visão tão simplista, mas para chegar no complexo, a gente precisa partir de uma base. E essa base, sem dúvida nenhuma, está alicerçada nessas pilastras. Pelo menos é assim que eu enxergo. E perfeitamente, né? Muito importante essas colocações de estilo de vida e dessa questão de espiritualidade, porque me parece que quando se fala em espiritualidade, a medicina, né, sempre leva a espiritualidade para aquele famoso caso, né? Olha, a religião, testemunha de Jeová, quem é médico sabe isso, testemunha de Jeová tem problema, né, para receber sangue, né? É proibido nessa religião, então tem sempre esse embate e leva-se sempre para cá. Só que é muito mais do que isso, né? Essa conexão com o transcendental, ela realmente cura e você vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde na tua vida, não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Então, minha gente, queria te agradecer, Ítalo,
por estar aqui. Só dar dois recados. Né? Tá. O primeiro, nesse domingo, tá? Eu vou começar ali a terceira turma da formação que eu estou fazendo em pós-Covid. Então, são 3 lives, domingo, segunda e terça-feira. 3 lives que a gente vai fazer, em que a gente vai poder, né, abordar amplamente, principalmente o tratamento da Covid longa, né? São lives para médicos, então, especificamente para médico. Então, quem quiser se inscrever, vá lá no meu perfil, na minha bio, e se inscreva. E agradecer e, mais uma vez, convocar as pessoas para que elas estejam, né, 25, 26 e 27 de novembro, no Congresso, o 9º Congresso das Ciências da Longevidade. Não é isso? Exatamente. Shopping Frei Caneca, né? O Centro de Convenções do Frei Caneca. Esperamos recebê-los todos lá, festiva e entusiasticamente. E vamos fazer uma grande festa em homenagem à saúde. É um congresso onde a gente discute essencialmente o tratamento da saúde, como manter pessoas saudáveis. E por incrível que pareça, os caminhos são tão lógicos que precisam ser discutidos. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é lógico e o que é simples e o que está muito perto do nariz. E tão perto que a gente precisa dizer como montar essa receita para uma vida mais saudável, de uma maneira hierárquica, de uma maneira lógica e respeitando a fisiologia. Enfim, uma satisfação, uma honra e um prazer enormes, Guilherme. Espero poder abraçá-lo pessoalmente lá no nosso congresso. Portas e corações escancarados para você. Uma honra. Parabéns pelo seu trabalho corajoso. Parabéns pela inegável desconforto na sua zona de conforto e o conforto na zona de desconforto. É assim que a gente progride na vida. Profissionais do seu quilate fazem renovar as minhas energias e a crença de que a gente pode sim fazer uma medicina com mais olhar, com mais carinho, com mais humanismo e com mais compromisso com a saúde. Beijo do seu coração e lá estaremos de braços e tapete vermelho para lhe receber. Muito obrigado. Estaremos lá pela primeira vez num congresso abrindo espaço, né, ali presencial de um dia inteiro para esse tema, que é um tema que está afetando tanto as pessoas, né? Todas não, tanto as pessoas nesses últimos tempos. Obrigado. Nos vemos. Boa noite a todos. E vão dormir, hein, gente? Faltam 55 minutos para o deadline para vocês estarem dormindo. Beijo. Tchau, tchau.